Bom, É, mais uma vez aqui na nossa sala de aulas virtual. Essa é a segunda aula que a gente conversa aqui com o extensionista do IBS, técnico e também geógrafo Edivar Lavrati, que eu quero provocá-lo nessa conversa a trazer para a gente um pouco da experiência prática dele com a produção agroecológica, com a produção orgânica de alimentos. É, é, no sítio dele, que está linkado aí, que está relacionado com uma estratégia de comercialização também, né? Ele faz toda uma estratégia, uma ação aí de produção e comercialização desses alimentos em circuitos curtos de comercialização numa região mais populosa, obviamente, né? Que é a região de Ribeirão Preto, né? Em São Paulo. Mas a partir dessa experiência a gente pode pensar estratégias, aí, pensar alternativas para fazer a comercialização à distância, né? Essas novas demandas que estão colocadas para a gente com relação à comercialização. Então, Edivar, primeiro, obrigado mais uma vez por atender ao chamado do IBS. Você já conhece lá a região, né? Você já visitou alguns produtores com a gente no oeste da Bahia, já participou, conduziu com a gente uma oficina de formação dos ACRs, né? E aí, assim, eu queria que você contasse para a gente como é que é a experiência do Alecrim Agroecológicos, mas antes de falar de Alecrim Agroecológicos, colocar para a gente a sua visão sobre esse conceito. A gente já tratou disso aqui em outra videoaula, né? Mas fala 2 minutinhos para a gente o que você entende por agroecologia e o que você entende por produção orgânica de alimentos. sim. Obrigado pela oportunidade, eu que agradeço, né? Sempre bom, né? A, a, dizia o Ariano Suassuna que a única coisa que a gente dá para os outros e sai ganhando é sabedoria, né? Porque você vai, fala o que sabe, aprende com o outro que o outro sabe, né? Triste hoje, né? Porque amanheceu com a estátua dele lá, quebrada lá, um dos grandes escritores brasileiros, né? Bom, mas vamos falar um pouco então de agroecologia, né? A minha trajetória assim na agricultura familiar ela é muito longa, né? Então a gente sempre teve um envolvimento desde criança, né? Nessa batalha, né? E passamos por várias provações aí na vida, né? Dentre elas a própria produção do fumo, né? Eu tive a perda de uma irmã que ficou muito marcado nisso, né? Por conta de um câncer arrebatador, né? Que tinha a ver ali com a cultura do fumo, né? Com a nossa atividade agrícola. Então, isso, antes mesmo da gente ouvir de agroecologia, a gente já tinha um certo receio, né? Uma preocupação de não envenenar as pessoas e de não levar outras pessoas também à morte. Nos anos 2000, nós fizemos uma parceria com a Cooperativa Central de Reforma Agrária, junto com a Arquidiocese aqui de Ribeirão Preto, e nós conseguimos construir a primeira escola de agroecologia que se tem notícia no Brasil, Centro de Formação Socioagrícola do Helder Câmara. Ali a gente fez vários experimentos, né, com cultivares, né, com maneiras de produzir. Na época já havia as grandes empresas aí do meio orgânico, né, que atuavam, né, na agricultura orgânica. Ela virou um negócio, né, não virou ciência, mas sim um negócio, né. Nós achamos que o que poderia identificar melhor o que a gente fazia se chamava agroecologia, porque a gente não optava por uma linha, uma corrente filosófica da agricultura natural, né? Apenas, mas sim juntava o que elas tinham de melhor e de mais prático que o agricultor efetivamente poderia fazer lá na roça, né? Não adianta vir com grandes provocações históricas e também com grandes inovações muito distantes da realidade do agricultor, né? Então,
a gente ali desenvolveu coletivamente, né, com vários profissionais assim, de ponta, algumas ideias. Né? Dentre elas foi a adequação dos projetos de desenvolvimento sustentável da Amazônia. Na época foram criados pela irmã Dorothy, falecida lá, né? Foi assassinada, uma liderança lá da Amazônia, e criou os primeiros PDS do Brasil, projetos de desenvolvimento sustentável em que as pessoas poderiam, então, produzir alimentos, respeitando aí, claro, a questão ambiental e os espaços onde vivem, onde moram, com florestas, né, com biodiversidade, enfim, em suma é isso, né? Então a gente acabou não priorizando A, B, C ou D, né? A gente tinha assim tem como um referencial especial assim a Ana Maria Primavesi, que foi uma das grandes pesquisadoras da agricultura natural no Brasil, né? E uma das questões assim que mais nos chamou a atenção era essa preocupação dela com o solo, né? Um solo bem alimentado, né? O agricultor disposto a ser um cientista daquele lugar, daquele microclima ali, ele ia adequando as suas culturas, né? As suas plantações, a partir do que o microclima daquele espaço pudesse proporcionar para ele. Então, a partir dali, a gente veio tocando. Então, essa é uma história de 20 anos, né? A gente quebrou muita cara, né? Assim, é inegável, né? Então, a gente fez investimentos que não deram certo, a gente perdeu muita roça para formiga saúva, a gente perdeu muita roça, né? Que a gente trabalhava sempre com muita matéria seca, e o clima aqui da nossa região é um clima muito seco durante 6 meses do ano, né? Então, a gente teve que construir uma cultura muito própria, né? Então, se eu fosse te responder direto, né, o que é agroecologia é uma ciência de produção de alimentos que envolve o todo, né, do agricultor, né, da sua família, do seu sítio, da sua comunidade, das pessoas que consomem, né, os nossos produtos, né? E aí, em tese, se for aí trabalhar dia, você vai descobrir que é de uma complexidade tremenda, né? Então, assim, envolve situações e questões básicas, né? Proteção do recurso natural, né? Proteção da água, respeito às leis trabalhistas, né? Se você tem uma agricultura familiar, contratação de pessoas dentro de um padrão legal estabelecido, né? Assim, nada de trabalho infantil, trabalho escravo, né? A participação efetiva da mulher na agroecologia. A gente tem percebido que quanto mais as mulheres se dedicam a essa questão da agroecologia, mais possibilidade tem de dar certo, né? São mais abertas ao novo, né? A se dedicar, né? Ao novo, né? Então, assim, são aspectos diversos. As filhas todas foram criadas aqui no nosso sítio, dentro de um processo de agroecologia, participaram ativamente disso, né? Então, assim, acho que esse envolvimento da família como um todo no processo de produção, ele é muito significativo, né? Muito bem. E Aqui onde eu assim, moro, uma comunidade de... Pois não. só uma questão. Aí, acho que é interessante esclarecer, porque assim, quando a gente fala em agroecologia, a gente está pensando em algo sistêmico, né? E aí, o pessoal costuma fazer confusão com o orgânico, né? Orgânico, ele é um pedacinho, uma possibilidade da agroecologia, né? E aí, a prática de vocês, ela envolve o orgânico. Como é que ela tá aí, né? Porque você está
dentro de um assentamento de reforma agrária, né, num PDS, no caso, né, um Projeto de Desenvolvimento Sustentável, onde se pratica agroecologia e onde se caminha para processos de certificação orgânica também, o pessoal está certificando aí e tal. Por outro lado, tem todo um esforço de estabelecer relações comerciais, né, com relação com o consumidor final, com uma relação diferente, com preço justo, com fornecimento de alimentos que o consumidor sabe qual é a origem, tem todo um cuidado nisso. Mas essa questão do orgânico, para você ressaltar para a gente um pouco desse... quando que eu posso, enquanto agricultor, dizer que o meu produto de fato é orgânico? Pois é, aí é uma contradição gigantesca, né? Porque nem sempre o selo de orgânico garante que a sua produção é uma produção ecologicamente correta ou, né, ou que tem essa preocupação mais holística, sistêmica aí com o sítio, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque assim, longe de mim questionar essas grandes empresas, né? Mas na verdade o orgânico virou um business, né? É um negócio, né? Que cresce 30% ao menos ao ano, né? Não tem que cresce mais na agricultura do que a agricultura orgânica, né? E a gente então se preocupa muito com esta questão, porque eu posso ter uma produção orgânica aqui no meu sítio, entregar para o meu consumidor final um produto orgânico, mas para eu poder obter um produto orgânico, eu estou destruindo uma serra lá em Minas Gerais para tirar fósforo, por exemplo, para colocar aqui na minha roça, né? Então existe uma cadeia do orgânico que precisa ser muito bem observada. Então hoje em dia registrados os produtos que podem ser utilizados na agricultura orgânica, tem uma legislação que acontece no MAPA, né, no Ministério da Agricultura, e a gente pode classificar o produto orgânico a partir dessas certificadoras, que são grandes empresas, né, de certificação, ou fazer a certificação participativa, que a gente acha ela mais eficaz, inclusive, né, onde a própria comunidade faz os processos de averiguação de como está sendo produzido determinada cultura. Com a participação, inclusive, dos consumidores. Esse tema, essa questão mais normativa, né, de procedimentos, a gente inclusive está tratando em outra videoaula aqui. Mas, assim, vamos aproveitar um pouco esse nosso tempo para conhecer um pouco da prática que você tem desenvolvido aí, e aí a gente caminhar um pouco essa nossa conversa para algumas preocupações importantes quando se discute a produção agroecológica, quando se discute inclusive a produção orgânica também, né? Mas assim, nesse caso, mais menos restrito, né? Olhando mais para a agroecologia. Vamos passar um vídeo aqui que o Edvar gravou na horta dele, onde ele mostra a importância do mulching, e depois você explica para a gente o que é mulching, esse nome pomposo, né? Alemão, né? E aí a gente retoma aqui. Então, vamos passar o vídeo agora e a gente retoma aqui. Uma forma de se utilizar no sistema de cobertura do solo. Ele é um pouco mais caro, é conhecido como mulching, é uma palavra alemã. E ele impede muito o crescimento de mato e também promove uma cobertura do solo bastante interessante. Vocês podem observar que por baixo dele aqui a gente tem o sistema de irrigação instalado. Esse sistema aqui ele é por gravidade, né? A boquinha fica para cima, olha. Deixa eu chegar mais perto da câmera. Onde sai a água. Porque quando se desliga o sistema, é inevitável que ele dá aquela chupada de volta, né? Faz aquele... E nessa, se ele tiver virado para baixo, ele vai sugar a terra. Então sempre tem que colocar para cima. E aí uma coisa que eu queria demonstrar para vocês é a temperatura, ó. Eu coloquei aqui. Olha aqui a temperatura que tá no pé da planta.
temperatura ideal, né, para que ela possa se desenvolver. Essa aqui é uma alface roxa, né? Pode cortar. Bom, aqui vocês vão ver que essa munha, né, que o pessoal conhece, também é um sistema de mulching, né, que pode ser utilizado para cobertura de solo. Aqui é o caso do pepino, né? Inicialmente aqui a gente tinha mucuna preta plantada, né? Tem muita gente que xinga a mucuna preta porque ela infesta, né? Mas ela é tão simples de ser retirada, né? E ela serve aqui para fixação de nitrogênio no solo, né? Se vocês olharem aqui para trás, olha, aqui é um campo de produção de mudas de Tifton que a gente está fazendo, e ela está sendo tomada pela mucuna, né? Olha a profundidade que vai a raiz dela. Essa semana a gente vai arrancar para poder o Tifton tomar conta, porque a gente vai espalhar Tifton na produção das galinhas caipiras aqui do sítio, as galinhas livres, né? Então você vê, né, a abobrinha aqui saindo, né? Tudo nesse sistema de cobertura. Na verdade, o pé da abóbora está aqui. E olha a temperatura que está atingida aqui, que foi atingida aqui. Foi de, vamos lá, 21,9 graus, né? Então vocês vejam que mesmo o mulching de plástico ou a cobertura feita com a palha, seja ela de capim, seja ela de mucuna ou qualquer coisa, ela promove um refrescamento do solo, né? O solo vai ficar sempre fresco, com temperatura constante, e fazendo com que a planta tenha um trabalho ótimo nas raízes de absorção de água e de sobrevivência. Tem uma vantagem aqui no mulching de palha, né? Vamos abrir aqui, ó. Dá para aproximar um pouquinho a câmera. Olha só, né, a camada de matéria orgânica que tem, né? E olha, nós estamos em plena seca. Vale lembrar aqui que a gente está há 5 meses sem uma chuva decente aqui na nossa região. Bom, retomando, né? No vídeo o Edivar mostra de maneira bastante prática os modelos de mulching, né? O mulching de lona, o mulching de matéria seca, e inclusive mede a temperatura debaixo dessa lona, né? 22 graus, 20 graus, né? Uma temperatura bastante amena, debaixo de um sol aí que naquele dia estava aí beirando os 50, os 40 graus, né? Então, conta pra gente um pouco dessas práticas e o que significa esse mulching aí. A gente optou aqui por ele por algumas razões, né? Assim, uma primeira razão é a economia de água, né? A gente tem aqui uma umidade relativa nos de seca que varia de 8 a 12%. São comparáveis à umidade relativa do ar do Saara, né? Então, qualquer água que você coloca no solo, ela vai evaporar, especialmente em solos sem cobertura, né? Trabalha com cobertura de solo em todas as culturas, né? Evapotranspiração, que é um problemaço da cultura que depende de bastante água, né? Como o caso das hortaliças, né? São compostas basicamente de água, né? Então a gente sempre tenta priorizar a cobertura de solo, né? Associado a isso, a irrigação por gotejamento, né? Talvez uma das humanidade mais interessantes para a economia de água. Num vídeo anterior aí, que mais de 80% da água consumida pelos seres humanos, ela é consumida no campo, né? Se nós juntarmos aí a produção de cereais junto com produção agropecuária, é praticamente a que consome. Então, tudo bem, vamos fechar a torneira lá do banheiro na hora de escovar os dentes, né? A gente tem que continuar fazendo, mas não é isso que vai salvar
o planeta. Né? Salvar o planeta é você ter sistemas eficientes de irrigação e comida. Né? Isso já foi alcançado já. Baratos, simples e que conseguem um grau de eficiência próximo a 100%. Né? O que eu coloco no sistema, né, seja por gravidade ou bombeamento, eu consigo fazer com que a planta aproveite de maneira eficaz. Né? E aí a gente utiliza culturas, porque o que nós acreditamos aqui no sítio? Não dá para, especialmente o agricultor pequeno e que tem a família como principal, abrir mão de pequenas técnicas, como ter um tobata para fazer a irrigagem dos canteiros, né? A compostagem ali na ciclagem de nutrientes fora da hora, já pronto para alimentar o solo, né? Alimentar o solo, não é alimentar a planta, né? Na verdade é o verso da agricultura convencional, né? A cobertura com palha, com restos vegetais, né? Então você pode janguandu, mucuna, não são boas coberturas de solo, elas se deterioram muito rapidamente. Então, são uma alternativa melhor, porque ela dura mais no solo. Esse sistema ele faz com que a planta trabalhe numa temperatura ótima de nutrientes. E ali debaixo do sintético, né, que é no caso dupla face, né, que tem a face branca para cima, né? Ou seja, o capim, né? Se for o capim, melhor ainda. Você evita as plantas invasoras de serem ali naquele ambiente, né? Você pode fazer um controle daquelas que se ou não, né? No seu ambiente. Você consegue manter a temperatura do solo. A gente mediu aqui no vídeo, tanto o mulch, vamos falar a cobertura, né, de plástico, quanto a cobertura de capim, você tem uma temperatura de 20 graus na raiz da planta. Uhum. E aí eu peguei um canteiro descoberto, porque é de alho poró, a limpeza manual dele, agora colocar cobertura por cima, você chega da terra a 48, 50 graus. Então, vamos mostrar esse vídeo. Deixei em cima do canteiro o termômetro, olha a temperatura que atingiu, 44,3 e subindo, né? 44,4, né? Então imagina, não tem vida que dê conta de uma temperatura dessa magnitude. Bom, o vídeo deixa claro, né, essa diferença. Você tem aí temperaturas elevadíssimas num canteiro descoberto, né? Então isso prova de maneira bastante prática a vantagem de você usar cobertura de solo. Então, como o Divar vinha dizendo, né, você tem a vantagem de evitar o crescimento de plantas invasoras, manter uma temperatura ideal para a raiz da planta absorver os nutrientes que ela precisa, né, evita a evaporação da água, né, economiza água no final das contas nesse sistema. Então, assim, a vantagem dessa cobertura, né, sendo a cobertura de palha ou a cobertura de lona, ela é inegável. Aliado a isso, é importante retomar aqui que é utilizado ali um sistema de gotejamento, que é extremamente eficiente e economizador de água também. E aí, quando a gente fala em agroecologia, a gente olha o sistema. Então, você tem quebra-vento para evitar a chegada de vento, que também tem um efeito aí de aceleração da evaporação, né, de entrada também de possíveis pragas aí para a área de cultivo, né? Então, são realmente práticas extraordinárias que valem a pena serem adotadas aí nas hortas, nos quintais, né, de produção para economizar trabalho, para economizar... E é isso, gente, é inovação. Isso é tecnologia, né? É interessante que a gente fica achando que tecnologia é aquele trator enorme, né, cheio de implemento, mas uma inovação, uma tecnologia,
nos tempos que a gente vive, talvez para um pequeno agricultor seja muito mais eficiente pensar em tecnologia a partir de utilização de matéria seca, de quebra-ventos, de uma prática eficiente aí do uso da água, do que de pensar nessa tecnologia como aparece para a gente na mídia, né? Assim, vem bombardeado, né, para a gente. Né? Então, acho que um pouco nesse sentido. E essas inovações, aí eu queria uma complementação sua. Uma mensagem para o nosso agricultor do Projeto Bahia Produtiva, para a gente ir encerrando aqui a nossa conversa, sobre isso, sobre inovação, sobre a adoção de tecnologia e desconstruir um pouco essa ideia de que tecnologia é aquela coisa que está longe da gente, né? A gente pode acessar coisas muito simples aí no dia a dia, né? Eu até estava conversando com o João Pedro, que é da nossa equipe, o João Pedro me dizia, olha, fazer um terraceamento aqui, né? Pode ser uma tecnologia revolucionária para o sítio de um agricultor que, de repente, está perdendo solo para enxurrada, né? Então, assim, existem técnicas, existem inovações, tecnologias que estão disponíveis, que são simples. E aí a gente pode, adotando isso e construindo, fazer uma agricultura de processo, uma agricultura onde a gente vai experimentando, construindo, né? E melhorando cada vez mais o sistema, como você fez aí na sua área. Então, essa mensagem final aí para a gente avançar na nossa conversa. E uma questão assim que eu acho que ela é fundamental é a gente convencer os nossos consumidores também da importância do orgânico, né? Porque a gente tem que produzir aquilo que efetivamente você vai ter, vai comercializar, né? Uma questão básica, né? Você não vai rabanete se ninguém come rabanete, né? Então essa interação com o público da cidade é muito importante. E aí na Bahia tem muito, né? O agricultor direto com o consumidor, né? Nas feiras, né? É impressionante, né? Assim, esse formato de comercialização que é executado aí, né? Em conta isso, é fundamental que a gente produza aquilo que de fato os consumidores urbanos podem adquirir com mais facilidade, né? A gente sempre pensar nas áreas de frio, né? A área que vai ficar parada, sempre com cobertura. Carregar no bolso aí uns punhados de feijão andu, de mucuna preta. O pessoal tem um preconceito muito grande com mucuna preta, né? Que eu faço a mucuna preta e planto ela de braquiária e ela toma conta, ela não deixa a braquiária vir. Depois eu roço essa mucuna antes dela soltar, ela solta florada, eu faço plantio direto naquela área, né? Então, assim, você consegue agrícolas que são simples, inovações simples, que não custam absolutamente nada para você, né? Basta você ter olho, né? E ter essa sensibilidade, aprendendo também com a terra, com o vizinho, né? Com o extensionista, né? Essa abertura para o novo aí sempre é muito bem para a gente, né? Aqui a gente já tem uma interação também digital com os nossos consumidores, né? Os meios digitais hoje são extremamente importantes, porque os ACRs, o pessoal aí da assistência técnica, precisam noticiar os agricultores, né? Criar lá um Instagram, um Facebook, né? A gente tem um Instagram aqui do nosso sítio, o Alecrim Agroecológicos, quem quiser pode procurar ali. Outra coisa simples, né? Do dia a dia das agrícolas aqui, e que já está com mais de 3 mil seguidores, né? Então, assim, as pessoas querem aprender, saber de onde estão comendo aquele produto, né? Então, falando aqui, nós estamos aqui montando as cestas que vão ser entregues hoje. Então, a gente tem entregas diárias, né? Então,
a gente percebe que tem uma possibilidade grande de a gente fazer essa interação urbana. Então, a gente, a partir da experiência aqui do nosso sítio, a gente acha que pode contribuir para que outras pessoas e outras regiões, né, lá do oeste da Bahia, onde a gente está com um projeto, na nossa região, e as demais pessoas que podem observar, podem perceber que desde o sistema mais simples de cobertura vegetal, que é com o próprio capim que se forma em cima da roça, ou a mucuna que você planta, ou o feijão andu que você planta, ou o sistema um pouco mais tecnificado, que é com mulching, né? Que nesse caso aqui ele é 100% reciclável, isso aqui tudo vai para reciclagem, ele volta a virar outra coisa de novo, né? Inclusive essas mangueiras pretas também são todas fruto de reciclagem, né? A gente pode ter uma roça, uma lavoura com técnica, mas sem utilização dos agrotóxicos, né? Com muita observação. O agricultor precisa ser cientista daquilo que ele está fazendo, ele não pode se contentar com os resultados negativos que por hora vêm, né? Trabalhar na agricultura sempre é um consórcio constante que você faz com o meio ambiente, né? Então nem sempre ele está favorável àquele tipo de cultura, aquele tipo de solo que está ali, né? Mas sistemas simples assim é que vão dando para a gente a garantia da permanência no campo e fazer com que o que já é escasso, que é a questão da água, se torne um patrimônio que a gente possa administrar ele com coerência, com eficácia, né? Vocês puderam verificar aqui, né, como a gente pode fazer isso na prática, né? Poder ser sustentável na prática no tocante à questão do uso da água, né? Se utilizar de todos os recursos que o sítio pode propor. Eu sei que cada um aí na sua propriedade tem restos vegetais, tem algum tipo de equipamento que não usa mais. Vamos ser criativos, vamos se utilizar disso para fazer com que a água, que é esse patrimônio finito, né, ele não é para sempre, a gente possa prorrogar aí a existência dele no nosso planeta. Eu queria agradecer muito a oportunidade do Instituto Biosistêmico por essas consultorias que a gente tem feito, tem dedicado, né? E a gente dedica o nosso trabalho, os vídeos que a gente faz, todo o trabalho da agricultura orgânica, a todos aquelas que sempre lutaram pela agricultura familiar, continuam lá resistindo, né, suando a camisa, produzindo comida para o povo brasileiro, né, que a gente percebe que o que é chique, o que é top, geralmente é o que é a grande máquina, né? Não é uma cavadeira velha como essa, não são as mãos sujas da gente, né, que aparece como boniteza, né? Mas para nós isso é o essencial, né? É fazer com que o mundo possa nos alimentar, né? Transformar o solo, que é esse bem tão precioso, junto com a água, possam trazer alimentos para o nosso povo brasileiro. A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.